Retórica de Aristóteles, livro 1, parte 11. O prazer como matéria de oratória judicial. Admitamos que o prazer é um certo movimento da alma e um regresso total e sensível ao seu estado natural, e que a dor é o contrário. Ora, se esta é a natureza do prazer, é evidente que o que produz a disposição referida é agradável, e o que a destrói ou produz o movimento contrário é doloroso. É, portanto, em geral, necessariamente agradável tender para o nosso estado natural, e principalmente quando recuperam a sua própria natureza as coisas que se produzem conforme ela. Os hábitos são igualmente agradáveis, porque o que é habitual acontece já como se fosse natural, pois o hábito é de algum modo semelhante à natureza. Com efeito, o que acontece muitas vezes está próximo do que acontece sempre. A natureza é própria do que acontece sempre, e o hábito do que acontece muitas vezes. É agradável também o que não resulta da coação, pois a coação é contrária à natureza. Por isso, o que é necessário é doloroso, e com razão se disse: toda a ação imposta por necessidade é naturalmente penosa. As preocupações, o esforço e a aplicação intensa são dolorosos, porque envolvem a necessidade e a coação, se não forem habituais, pois, neste caso, o hábito fá-los agradáveis. Os seus contrários são agradáveis. Por isso, as distrações, a ausência de trabalhos e cuidados, os jogos, o descanso e o sono se contam entre as coisas agradáveis, pois nada disto se faz por necessidade. Agradável é também tudo aquilo de que temos em nós o desejo, pois o desejo é apetite do agradável. Dos desejos, uns são irracionais e outros racionais. Chamo irracionais aos que não procedem de um ato prévio da compreensão, e são desse tipo todos os que se dizem ser naturais, como os que procedem do corpo. Por exemplo, o desejo de alimento, a sede, a fome, o desejo relativo a cada espécie de alimento, os desejos ligados ao gosto e aos prazeres sexuais e, em geral, os desejos relativos ao tato, ao olfato, ao ouvido e à vista. São racionais os desejos que procedem da persuasão, pois há muitas coisas que desejamos ver e adquirir porque ouvimos falar delas e fomos persuadidos de que são agradáveis. Ora, como o prazer consiste em sentir uma certa emoção e a imaginação é uma espécie de sensação enfraquecida, segue-se que o lembrar e o esperar são acompanhados por uma certa imagem daquilo que se lembra e espera. E se isto é assim, é evidente que há prazer tanto para os que lembram como para os que esperam, visto que também há sensação. De sorte que, necessariamente, todos os prazeres ou são presentes na sensação
ou passados na memória, ou futuros na esperança, pois sentimos o presente, lembramos o passado e esperamos o futuro. Por conseguinte, as coisas que se recordam são agradáveis, não só as que eram agradáveis quando existiam, mas também algumas que então o não eram, se depois delas resultou alguma coisa bela e boa, donde também se disse: mas é agradável lembrar os perigos estando salvo. E também, o homem regozija-se mesmo nos sofrimentos ao recordá-los, ele que muito padeceu e muito realizou. A razão disto é que também é agradável não sofrer o mal. O que esperamos é agradável, quando a sua presença parece trazer-nos grande alegria ou utilidade, e utilidade sem dor. Em geral, as coisas que nos alegram estando presentes também nos alegram quando as esperamos e recordamos. Por isso, até a ira é agradável, como também Homero escreveu sobre ela, que é muito mais doce que o mel que destila gota a gota. Pois ninguém se ira contra quem não pode ser atingido pela sua vingança. E contra quem nos é muito superior em força, ou não nos iramos, ou nos iramos menos. Os desejos são, na sua maioria, acompanhados de um certo prazer, pois as pessoas gozam de algum prazer, quer lembrando-se de como o alcançaram, quer esperando que o alcançarão. Por exemplo, os que, tendo febre, são afligidos pela sede, têm prazer em lembrar-se de que beberam e em esperar que virão a beber. E, de igual modo, os namorados têm prazer em falar, escrever e fazer sempre algo que se refira ao objeto amado, pois em todas estas circunstâncias a memória lhes faz crer que se encontram em presença dele. O começo do amor é o mesmo para todos, quando não só se deleitam na presença da pessoa amada, mas também se deleitam em lembrá-la quando ausente, e lhes sobrevém a dor de ela não estar presente. E até nessas aflições e lamentos há um certo prazer, pois a dor deve-se à sua ausência, mas o prazer a recordá-la e, de algum modo, a vê-la e as coisas que fazia ou como era. Por isso, com razão se disse: assim falou, e em todos eles provocou o desejo de chorar. A vingança também é agradável, pois se é doloroso não alcançar uma coisa, é agradável alcançá-la. E os iracundos afligem-se em demasia quando não logram vingar-se, mas regozijam-se quando esperam fazê-lo. É igualmente agradável a vitória, não só para os que gostam de vencer, mas para todos, pois produz uma imagem de superioridade, a qual, com mais ou menos empenho, todos desejam. E porque a vitória é agradável, também são necessariamente agradáveis os jogos de combates e disputas, tais como jogos de ossos, da bola, de dados e de damas. O mesmo acontece com os jogos que requerem esforço, pois uns tornam-se agradáveis quando a eles nos habituamos,
e outros são-no imediatamente, como, por exemplo, a caça com cães e toda a sorte de caça, porque onde há combate, há igualmente vitória. Por isso, também a oratória judicial e a erística são agradáveis para quem tem o hábito e a capacidade de as usar. E a boa reputação contam-se entre as coisas mais agradáveis, porque cada um imagina que possui as qualidades de um homem virtuoso, e sobretudo quando o afirmam pessoas que ele considera dizerem a verdade. Contam-se entre eles os vizinhos mais do que os que se encontram afastados, os familiares e concidadãos mais do que os estranhos, os contemporâneos mais do que os vindouros, os sensatos mais do que os insensatos, e a maioria mais do que a minoria. Pois é mais provável que digam a verdade os que acabamos de mencionar do que os seus contrários, já que nenhuma importância ligamos à honra ou à opinião daqueles que temos em pouca conta, como as crianças e os animais. E se ligamos, não é pela opinião em si, mas por alguma outra razão. O amigo figura também entre as coisas agradáveis, pois é agradável amar e é agradável ser amado. Pois também neste caso uma pessoa tem a impressão de possuir um bem desejado por todos os homens dotados de sentimento. E ser amado é ser objeto de afeição por si mesmo. É igualmente agradável ser admirado pela mesma razão que receber honras. Agradáveis são também a adulação e o adulador, pois o adulador é um aparente admirador e um aparente amigo. Fazer muitas vezes as mesmas coisas é agradável, pois, como dissemos, o que é habitual é agradável. Também a mudança é agradável, pois mudar está na ordem da natureza, porque fazer sempre a mesma coisa provoca um excesso de condição normal, donde se disse: doce é a mudança de todas as coisas. Por esta razão, também o que se vê periodicamente é agradável, tanto pessoas como coisas, pois a mudança do presente e é ao mesmo tempo raro o que se faz com intervalos. De igual modo, o aprender e o admirar são geralmente agradáveis, pois no admirar está contido o desejo de aprender, de sorte que o admirável é desejável, e no aprender se alcança o que é segundo a natureza. Contam-se ainda entre as coisas agradáveis fazer o bem e recebê-lo, pois receber um benefício é alcançar o que se deseja, e fazer o bem é possuir e ser superior, dois fins a que todos aspiram. E, porque é agradável fazer o bem, é também agradável ao homem corrigir o seu próximo e completar o que está nele incompleto. E, como aprender e admirar é agradável, necessário é também que o sejam as coisas que possuem estas qualidades. Por exemplo, as imitações, como as da pintura, da escultura, da poesia e, em geral, todas as boas imitações, mesmo que o original não seja em si mesmo agradável.
pois não é o objeto retratado que causa prazer, mas o raciocínio de que ambos são idênticos, de sorte que o resultado é que aprendemos alguma coisa. São ainda agradáveis as aventuras e o salvar-se por pouco dos perigos, pois todas estas coisas causam admiração, visto que é agradável tudo quanto é conforme a natureza, e que as coisas do mesmo gênero são entre si conformes à natureza. Todos os seres congêneres e semelhantes se agradam a maior parte do tempo. Por exemplo, o homem ao homem, o cavalo ao cavalo e o jovem ao jovem, donde se escreveram os seguintes provérbios: cada um deleita-se com o da sua idade, busca-se sempre o semelhante. A fera conhece a fera, sempre o gaio com o gaio, e outros semelhantes a estes. Ora, como as coisas semelhantes e congêneres são todas elas agradáveis para uma pessoa, e como cada um experimenta no mais alto grau este sentimento para consigo próprio, segue-se necessariamente que todos são mais ou menos amantes de si mesmos, pois é sobretudo no indivíduo em si mesmo que todas estas semelhanças existem. E porque todos são amantes de si mesmos, todos têm necessariamente por agradáveis as coisas que lhes pertencem, por exemplo, as suas obras e as suas palavras. Por isso amam com tanta frequência os aduladores, os amantes, as honras e os filhos, porque os filhos são obra sua. É também agradável completar o que está incompleto, pois desde então a obra passa a ser de quem a concluiu. E porque é muito agradável mandar, é também agradável passar por sábio, pois a sensatez é própria do mando, e a sabedoria é ciência de muitas e admiráveis coisas. Além disso, como os homens são, em geral, ambiciosos, é necessariamente agradável censurar o próximo e governá-lo, assim como ocupar o seu tempo naquilo em que julgam ser os melhores, como também diz o poeta. Nisto cada um se esforça a dedicar a maior parte de cada dia para conseguir de si mesmo ser o melhor. Semelhantemente, como são agradáveis o jogo, toda espécie de folga e o riso, também o que é risível deve ser agradável, tanto pessoas como palavras e obras. As coisas risíveis foram definidas separadamente nos livros sobre a poética. Eis o que tínhamos para dizer sobre as coisas agradáveis. As dolorosas são manifestas pelos seus contrários.